Tá. Hoje a gente vai discutir o capítulo 2 do texto do Gadamer, que é o problema da consciência histórica. É a segunda conferência, que é Extensão e Limites da obra de Wilhelm Dilthey. Então, como sempre, vamos começar com uma primeira rodada. Vamos começar com a Giovana. Giovana, o que você achou, Giovana? Professor, eu não sei o que eu achei. Eu achei que esse texto, ele tem muito, sei lá, conhecimento escondido em citação, que ele cita muitas pessoas, tipo, ao longo do texto todo, do capítulo todo. E aí a gente tem que meio que ter um conhecimento por trás para entender algumas coisas. Mas eu gostei, fiz algumas anotações, e aí ao longo da aula eu vou trazendo. Tá bom. E você, Caio, o que você achou? Professor, eu gostei. Eu acho que é um debate muito interessante. Eu gosto muito dessa perspectiva histórica, assim, essa problematização que ele traz em torno da forma como esse... Nem lembro o nome do cara, né, que eu não conhecia também, não tive muito tempo de pesquisar o que ele tinha escrito antes, assim. Mas essa crítica que ele traz... Pode falar o nome dele. Você fala do Schleiermacher? O que ele está criticando? Ah, Descartes? Ah, Não. não, historicista. Tá bom. Isso. Que ele traz essa É perspectiva... o Droider? Vamos ver aqui, ó. Eu abri aqui agora o PDF também. Droysen. Pronto. Aí achei muito interessante, sabe, a forma que ele traz essa crítica, porque é meio que assim, né, criticando como ele está relativizando o tempo todo, e aí o problema é que ele não centra no foco dele é como que ele vai juntar isso, né? E aí ele até fala, né, que passa um tempo pensando assim e tudo, e tem um outro cara que fala assim, né, que ele tenta... Cadê? Deixa eu achar aqui que eu até marquei. Tá falando do Dilthey, né? Isso. Ok. Isso. Sim, enfim, que ele tá... Eu acho essa crítica que ele traz, que ele procura que, quando bota no aspecto histórico do indivíduo, né, do ser, assim, e você ter que abstrair do seu conhecimento para chegar na história, eu acho isso interessante. Mas você chega realmente num problema que é que você vai ter várias... Todo mundo vai ter uma abstração diferente para isso, né? Você vai estar o tempo todo que você estiver pesquisando, que você estiver analisando historicamente nesse sentido que ele está trazendo, você vai estar relativizando em vários aspectos. E aí e tem até um cara que fala dele, né, que ele traz um texto também, que ele vai estar relativizando para depois tentar chegar a um todo, né? Só que eu não sei até que ponto que isso existe de fato, né? Que ele consegue fazer isso de fato. Aí eu acho que todas as críticas que ele traz depois disso, assim, né, eu acho que fica muito interessante. Mas eu tenho um apreço muito grande para essa que ele chama de escola histórica, né? Assim, escola historicista, assim, eu acho que é uma perspectiva de pensamento muito interessante. Se complementa, né? Que ela sozinha realmente cai nessas contradições todas que ele traz no texto, assim, mas que eu acho que não é uma coisa que se faz só também, né? Um método puro, assim. Eu acho que ele traz essa crítica no texto também, né? Que não se dá como um método puro, que não tem nem como pensar no método histórico como método puro. Uhum. Tá bom. E você, Verônica, o que você achou? Então, professor, eu acabei de ler o texto, né? Então, assim, não tive muito tempo. Mas muito que a Giovana falou, eu também senti isso, que, né, que tem vários autores que ele cita, várias coisas que ele cita que você realmente tem que parar e pesquisar e dar uma relembrada. Mas eu gostei. Essa busca pela metodologia das ciências sociais, né, que ele perpassa pelo diálogo da consciência histórica, é algo que eu gosto, né, e eu acho bem bacana. E é isso. Tá bom. E você, Rodrigo? Eu também gostei bastante do texto. Eu acho que ele traz muita informação em cadeia. Então, do tipo, ele vem trazendo várias coisas que vão se interligando, né?
E, enfim, pensar essa questão, né, da historicidade dentro de uma perspectiva para criar um método, né, e aí, enfim, a crítica que a gente está vendo, né, paulativamente, que por mais que alguns tentem fugir né, das ciências naturais ali, acaba sempre tendo como um ponto de partida ela, e aí é por isso que as incoerências acabam não sumindo, né? Elas continuam dentro das perspectivas. Mas eu achei muito interessante também quando ele vai falar da questão, é, assim, bastante filosófica, né? Dentro dessa perspectiva de meio que uma ciência da vida, a vida como... Aí ele pega o gancho com a história, né? Que a questão que você só pode compreender a história por ser um ser histórico, aí a questão da consciência histórica que ele também coloca, né? E a questão da arte me chama muita atenção, que eu acho que seria interessante também, que ele coloca como uma ferramenta para compreender a vida, né? E aí, enfim, para mim, o que eu entendi é que, tipo, há uma necessidade também de uma questão muito mais filosófica e, tipo, né, para a gente tentar chegar mais profundo em algumas questões. E aí que eu acho que é interessante, né? Que é quebrar um pouco que esse objetivismo que a gente tem nas ciências naturais e partir do pressuposto que, tipo, a nossa ciência é subjetiva mesmo e tocar para frente desse jeito, né? Porque para mim é, é mais ou menos essa crítica, né? Do tipo, por mais que se tente fugir, a gente ainda está preso a isso. E o método filológico, né? Que ele coloca, que eu achei bem interessante, que, sei lá, meio que me passou uma ideia de também de alteridade, assim, né? De pegar o estranho e ter como próximo, familiar. E, no mais, eu tenho muitas anotações, professor, mas de acordo que você for explicando, a galera também for falando, a gente vai conversando. Tá bom. E você, Daniele? Então, eu acho que o Gadamer, que ele, assim, ele se contradisse num ponto muito central do texto dele. E é o seguinte, ele disse que o mérito do Dilthey é... calma aí. Que o mérito dele... Peraí. A palavra fugiu, mas eu vou pular aqui para a crítica, né? A crítica é que ele não soube se desfazer do método racional, do racionalismo cartesiano. Mas, realmente, essa daí é a crítica. O mérito dele foi tentar fazer isso. Foi tentar... Você entendeu? Não. Eu entendi, eu entendi o que você falou. perdi. E você tem Pois razão no que é. você falou. Mas você começou dizendo que o Gadamer se contradisse. Eu não entendi qual é a contradição. Calma aí. Na crítica ao Dilthey, né? Eu vou dar uma respirada aqui, que eu esqueci Respira e avisa. Calma aí. 2 segundos. Não, ó, passa para o próximo que eu tô respirando aqui para ver se volta. Tá bom, respira fundo. Peraí. Tá bom. Então. Nossa, Verônica, você tá diferente. Sua foto tá toda. Você tá loira na sua foto. Você fica melhor de cabelos naturais, eu acho. Bom, minha opinião. Axa, e você, Axa? Bom, professor, o Dilthey, ele é bem profundo, é meio difícil, né? Reduzir ele, mas eu achei muito interessante que ele ficou batendo na tecla, né? De buscar a objetividade, mesmo tendo todas as relatividades, para conseguir garantir um status ali próximo ou igual das ciências exatas, né? Segundo Gadamer, né? E, no fim, ele não... meio que não conseguiu resolver esse problema, né? Ele ficou no ar aí. E assim, eu acho que eu concordo um pouco com o Rodrigo em relação a isso.
eu acho que o diferencial das ciências do espírito, né, ou das ciências humanas, é exatamente isso. A gente tem as nossas relatividades, subjetividades. Eu acho que é o que torna esse estudo mais interessante, né? Pelo menos para mim. E, enfim, eu acho que não é necessário a gente tentar sempre buscar essa objetividade incansável tal para alcançar um status igual às ciências duras, sabe? Mas, enfim, por enquanto é isso. Eu acho que vocês leram muito bem o texto. É um texto difícil mesmo, mas eu acho que ele é menos difícil por causa das referências, que no fundo ele utiliza poucas referências, né? Mas é o fato de que a gente não está nessa tradição. Professor, eu lembrei aqui, ó, é assim, ó, Ah. ele tentou justificar as ciências humanas segundo os termos das ciências naturais, tá? Então ele se propôs a isso. Só que ele não conseguiu fazer isso, então seria o próprio mérito e o demérito dele, entendeu? E aí, se você puder até explicar melhor, assim. Quer dizer, tá, é uma ciência humana, tá, nunca pode ser natural, então logo ele não conseguiu. Mas por que seria uma contradição no Gadamer? É porque, assim, ele escolheu esse cara pra elogiar e detonar ao mesmo tempo, né? Foi isso? Mas é o que eu estava falando, Daniela. Para nós, esses são autores em alemão. Ok? Ou seja, esses autores são da filosofia continental. É que na Europa você tem uma distinção entre filosofia continental e a filosofia, vamos dizer assim, da ilha, que é a filosofia que está ali de anglo-saxã, né, de língua inglesa. Que tem coisas muito importantes, Rimmer, Locke, Mill, Bacon, etc. Né? Então tem muita gente ali que está no centro da filosofia, que está no coisa. E existe uma diferença grande entre esses dois, vamos dizer assim, estilos de filosofia. Então, o que para nós é alguma coisa que está em outra língua, que a gente tem que fazer um esforço para compreender e tal, para esses caras faz parte da tradição deles. Ou seja, quando ele está discutindo Dilthey, ele está discutindo um sujeito que está 40 anos antes dele, talvez um pouco mais, com o qual ele está dialogando. Ou seja, não é uma coisa, é uma coisa que está, vamos dizer assim, faz parte, quase como do beabá do Gadamer. Então, quando ele está criticando, ele, no fundo, ao mesmo tempo que ele critica, ele mantém vivo. Professor. Ou seja, fala. Desculpa, isso é super importante, viu? É um parênteses, a gente pode até discutir um pouco mais. Fala, Rodrigo. Não, seguindo aí o comentário da Danielle, né, eu lembrei de algumas aulas que eu tive que a gente estava até discutindo sobre a questão da crítica, como se faz a crítica aos pares, né? E aí um professor meu até comentou que, por exemplo, a gente tem uma tradição muito mais polida de fazer crítica, né? Enquanto, por exemplo, em partes da Europa, inclusive, essa uma professora que comentou isso, falou que foi num seminário e estavam todo mundo fazendo a apresentação dos trabalhos, dos temas, e ela ficou chocada com o quanto as críticas são, tipo, bem mais incisivas, assim, e não existe meio que essa polidez. E aí eu acho que é interessante a gente ver essa diferença nesses textos também, né? Porque, de fato, ele fala muito mal e, ao mesmo tempo, ele coloca sempre em evidência a tentativa dele, os pontos positivos, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Que uma crítica, né? Tá sempre ali promovendo alguma coisa, mas não necessariamente eu tenho que acariciar. Mas que é uma coisa que eu fiquei pensando bastante. Eu acho que você tem razão. A coisa é essa, mas eu divirjo a maneira como, aparentemente, a professora colocou o problema. Primeiro, eu não acho que a gente é mais polido. Eu acho que, para nós, a crítica é ruim. Nós temos muito pouco debate, do meu ponto de vista, nas ciências humanas. E, ao invés de debater, as pessoas simplesmente
não respondem. Fica e coisas muito importantes foram feitas, vamos dizer assim, foram produzidas a partir de debates. Segundo, eu acho que uma tradição, ela necessariamente é um campo de debate, o que significa um campo de crítica. Se você não... Porque eu me lembro de uma vez, eu estava em Kirchberg, eu estava no Seminário Internacional, no Seminário da Sociedade Austríaca de Wittgenstein. Foi lá na Áustria, Kirchberg. Kirchberg é onde Wittgenstein deu aulas como professor de escola secundária. Pois bem, o que para nós seria uma escola secundária. Em Kirchberg, eu conheço umas pessoas e tal. Aí, uma delas tinha lá um trabalho. O trabalho dele era o seguinte. Ele ia dizer, olha, fulano de tal vai interpretar dessa e dessa maneira. Beltrano vai interpretar dessa e dessa. Eu acho que o primeiro está correto. E vou argumentar por quê. Aí foi lá para... O segundo estava na primeira fila do seminário. Eles debateram lá. E eles foram super gentis. O problema é que o que a gente entende por gentileza não é o que eles entendem por gentileza. A crítica, eu acho que a crítica que o Gadamer faz ao dito é super... Ela não só é sofisticada, como ela é muito elegante. Ela não chama ele de ignorante. Eu vou mandar para vocês um texto que a gente podia talvez ler para a próxima aula, junto com o próximo capítulo. É um texto bem curtinho, que é o texto do Popper, criticando o Kuhn, que é absolutamente deselegante, para vocês verem a diferença dos dois. Onde está a elegância do Gadamer? No fato de ele levar a Dilthey a sério. A crítica que ele propõe não é uma crítica de quem leu o Dilthey superficialmente. É a crítica de quem pensou muito sobre isso. Voltando lá ao meu exemplo de Kirchberg, o que eu percebi naquela discussão? Que o fato dele estar criticando o outro e o outro estar na primeira mantinha os dois vivos. Não apenas o cara que ele estava concordando, como o cara que ele estava criticando também. É mais uma citação, mais uma oportunidade de debate, mais uma coisa. Gente, olha só. Então, pedir para vocês de novo abrirem as câmeras. Onde eu estava, Rodrigo? Sim, mantê-los vivos, né? Então, mais uma citação, o texto dele roda de novo e tal. Então, assim, manter uma tradição viva não é simplesmente pegar o sujeito lá atrás e falar assim, olha como ele tinha razão. Olha só como ele é genial, brilhante, etc. É dizer o seguinte, olha, eu acho que isso aqui não funciona. Olha só como ele entra, ele não consegue resolver o problema que ele colocou. Porque quando eu estou falando isso, eu estou falando que o meu problema é construído a partir daquilo que eu vejo que o outro não conseguiu fazer. Fez sentido? Fez sentido, Fez sentido, Daniele? Acho que ela foi tomar um café também. Não, tô aqui escutando. Então, olha só. Eu quero saber... A parte que eu menos gostei do... como é que se pronuncia mesmo? É Dilthey, alguma coisa assim? Uhum. O que eu menos gostei foi essa parte de... que eu não li ele, né? Eu li o Gadamer falando sobre ele.
essa daqui é a minha filosofia da vida, tudo tem um propósito, quer dizer assim, vira uma metafísica, entendeu? Vira assim um blá blá blá. Essa parte que eu menos gostei, a parte que eu mais gostei foi o ponto cartesiano, que o Gadamer aponta como sendo a maior falha dele. Então, assim, para mim, o que ele está fazendo, que o Dewey faz, que não é o ponto cartesiano, né, de tentar juntar as ciências naturais e as ciências humanas, o que ele faz, para mim, é mera especulação filosófica, mística, Tá entendeu? bom. Vamos, Quase vamos uma então, fotografia. vamos voltar atrás. Qual era o objetivo do Dilthey? Primeiro, onde é que o Dilthey está? Bom, ele está na mesma tradição filosófica que produziu Kant. Com quem que o Kant está dialogando? O Kant está dialogando com o Hume. Ele leu o Hume. E para Hume, tudo que... O Hume é um empirista, né? Tudo que a gente tem na nossa mente vem dos sentidos. E o que a gente tem, a nossa criatividade, é a capacidade de combinar coisas que já estão presentes no sentido. Um exemplo, eu vou imaginar um dragão, por exemplo. Eu pego um pequeno um réptil qualquer e faço com que ele fique muito maior. Então, o que eu estou combinando? Eu estou combinando a imagem desse réptil com um tamanho maior. Aí eu sei que tem coisa só... eu combino nisso uma ideia de jogar fogo pela boca. Combino isso com asas que fazem com que ele voe. Então, o que eu faço? Eu combino coisas que já estão no meu sentido. Kant olhou para isso e falou assim, ele tem razão. Mas, só para mostrar que isso está... que não é bem assim, eu preciso de um outro conceito de experiência. E aí, o que fez o Kant? Ele vai até a física newtoniana e faz... e utiliza a física newtoniana como ponto de partida para elaborar a crítica da razão pura. Então, o que o Dilthey vai fazer? Você vai falar assim, olha, o que o Kant fez resolveu o problema para as ciências exatas, já que está baseado justamente aonde? No Newton. O que a gente precisa é de um novo organo, isso é interessante, até a palavra novo organo, porque novo organo era o texto do Bacon, né, que é considerado, como a filosofia da ciência, está lá em Bacon, que ele vai propor justamente o método indutivo, etc., como fundamento da ciência, que a gente já discutiu, que acaba sendo o nosso, quase como que, percepção de senso comum sobre o que é a ciência. Então, o que o Dilthey vai falar? Eu preciso pensar em, vamos dizer assim, uma crítica da razão pura, entre aspas, das ciências humanas. O que ele chama ciências humanas é o Geisteswissenschaft. Geistes, a tradução é espírito. Wissenschaft é a ciência. Elas se oporiam à Naturwissenschaft. Agora, o interessante é que essa expressão é uma tradução para o alemão de uma expressão de Mill, em inglês, de John Stuart Mill, que é moral sciences. Moral sciences é... Isso não é gripe, não, estou engasgando. Bom, então, como que ele vai fazer? Ele vai pegar a hermenêutica, que é considerada a tradição romântica dentro do pensamento alemão, ou faz parte dessa tradição romântica. E ela que é a hermenêutica como
técnica de interpretação está presente há muito mais tempo, né? Está uma discussão há muito mais tempo, a gente pode até dizer que ela encontrar em Aristóteles. Mas o que o Schleiermacher faz? O Schleiermacher era um pastor. O que estava fazendo era montando é, uma metodologia para análise de textos bíblicos. E o centro dessa análise era justamente a ideia que está presente também em Gadamer, de Gadamer, desculpa, em Dilthey, em Gadamer não está, que é que o intérprete pode reproduzir aquele que ele está interpretando. Você tem quase como um processo de empatia, né? Ou seja, ele consegue se colocar no lugar do outro e interpretar o outro melhor que compreender o outro melhor que mesmo o outro se compreendia, conforme a característica, vamos dizer assim, o aspecto romântico do pensamento dele. Nossa, a tosse está chata. Né? Meia hora atrás não tinha. Culpa é de vocês, tá vendo? Eu acho que é o Rodrigo. Eu não passei nada, não. Mas aqui, ó, um ponto interessante, né? Eu sei que você está aqui falando, mas é as reflexões quando a gente começa a pensar, ponto por ponto, sabe? Por que que o cartesianismo é bom? Por que que eu não sei o que lá, sabe? Tá bom, peraí. Vamos começar ponto por ponto, tá? O cartesianismo. O que é o cartesiano? O que ele quer fazer? Ele tem uma semelhança com Bacon, que é uma crítica radical àquilo que vem da tradição. Ou seja, que naquele momento era uma tradição religioso, particularmente a questão a escolástica como filosofia. Então, o que era? Tem a ver com o iluminismo. É a ideia de que a tradição é fonte do engano, aquilo que nos permite ver a verdade, aquilo que desvia o nosso olhar. Então, o que o Descartes propõe é o seguinte: olha, eu não posso tomar essa tradição acriticamente. Eu não posso aceitar essa tradição. Então, eu tenho que ter um método para examinar, para pegar as ideias que vêm da tradição e distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, que é a dúvida hiperbólica, que está lá no... que a Axa, inclusive, já tinha mencionado um dos nossos encontros anteriores. Agora, repara o seguinte. Eu preciso criticar aquilo que vem da tradição porque é fonte de engano. Outra proposição. Eu só posso perceber a história a partir da própria história, como um ser de história. Repara como são contraditórias entre si. Porque se eu sou um ser histórico, significa que eu estou numa tradição. E se eu consigo compreender a história apenas a partir da própria história, então eu vou compreender uma tradição a partir de outra tradição. E aí tem a questão do relativismo. Porque qualquer compreensão é relativa a tradição é o momento histórico no qual eu estou inserido. Como que eu resolvo isso? Então, o que acontece? Por um lado, o Dilthey critica o cartesianismo no sentido de que o cartesianismo, ele está no fundamento das ciências naturais, principalmente pela aplicação da matemática que estava presente lá também no Newton, né? Newton, né?
A segunda, quer dizer, mas ao mesmo tempo, ele não abre mão da ideia de uma ciência objetiva. Ou seja, da tirania do método, digamos assim. A ideia que só o método é capaz de levar à verdade. E daí a necessidade que ele vai... Como é que ele faz isso? Né? Ele vai fazer assim, ele vai pegar o Schleiermacher. O que o Schleiermacher estava dizendo? Estava dizendo o seguinte, olha, como é que eu compreendo um texto? Eu compreendo um texto por uma relação todo-parte. O que significa isso? Eu entendo uma frase a partir de uma palavra e a palavra a partir da frase. Eu entendo um parágrafo a partir do... claro que é mais sofisticado que isso, eu estou simplificando, mas acho que dá para entender. Um parágrafo em relação à frase e a frase em relação ao parágrafo. O parágrafo em relação ao texto e o texto em relação ao parágrafo. É o que ele chama de círculo hermenêutico. O que o Gilton vai fazer? Vai transpor isso para a sociedade, de modo geral. Vai falar o seguinte, olha, eu posso usar o modelo do texto para entender uma sociedade, uma pessoa dentro dessa sociedade, etc., como as pessoas viviam em determinado momento, etc. Como que eu faço isso? Eu vou fazer a partir das objetificações desse momento histórico. E aí, o que eu compreendo? Eu compreendo um indivíduo a partir das suas obras, e as obras a partir do indivíduo, uma obra a partir das outras. E aí vai, é a mesma coisa do círculo hermenêutico, só que é uma coisa que você vai usar, você vai aplicá-la não mais apenas ao texto, mas à vida. Sim, é o pai da hermenêutica moderna. Pergunta aqui a Axel, é ele mesmo. E então, ele vai pegar esse coisa. O que o Dilthey está criticando a ele? Ele está criticando que são duas tendências contrárias. Primeiro, uma filosofia da vida. Depois, por outro lado, a necessidade da objetividade. As duas caminham em direções opostas. Porque falar uma filosofia da vida é pensar o sujeito como imerso dentro desse seu momento histórico. Ao mesmo tempo, a objetividade, que tem a ver com em oposição à relatividade, ou seja, do qual eu já falei, ela, por outro lado, exige um método que, num certo sentido, não pertence ao momento histórico no qual o sujeito está, que o ultrapassa. Fez sentido, Daniela? Sim, e aí assim, ó, eu acho que eu tinha comentado sobre a ONU, né? Eu acho que foi até em outra matéria também que eu comentei, mas é que assim, a ONU ela é tipo um guarda-chuva ideológico que exclui demais sociedades, né? Sociedades nômades, sociedades sem política, economia organizada dentro do Só padrão. as sociedades de Estado estão na ONU, né? Isso. E E mesmo aí eu assim, não todas. Acho que tem algumas que não estão. Posso estar para estar errado. ligado no território, sabe? Para estar ligado no território. Enfim, tem um padrão. Aí, por mais que eles queiram ser inclusivos, tem gente que não vai se adequar a esse padrão nunca. Então não dá para ser aquele nível de inclusivo. Agora, olha só. Se você passa, que não gosto muito desse método da antropologia, primeiro eu tinha gostado, né? Depois eu não gostei mais. Porque você tinha dito, né? Acho que foi você que disse que a estatística só pode ser feita a partir de 100. E aí Isso. você pega uma comunidade indígena, tem uma velhinha morrendo, você vai escutar desculpas, velhinhas, tá? Tudo assim, é o modo de falar. Mas sobrou uma pessoa com a tradição, né? E ela vai falar as coisas que lá você anota e vira ciência. Eu acho Bom, que mas, assim, Daniele, você está falando de coisas diferentes, né? Para começar, isso, quem disse que estatística só funciona a partir de 100 não sou eu, são os estatísticos. Primeiro ponto. Segundo ponto, se é uma velhinha de uma sociedade, é bem claro que o método estatístico não funciona nesse caso.
Uhum. Tem que ter algum outro método de pesquisa. Então, o que eu acho que está em questão aqui não é uma oposição entre subjetividade e objetividade, ok? Porque essa é uma questão que se coloca a partir do olhar das ciências naturais. Objetividade é o que existe, subjetividade sou eu que não compreendo muito bem o que existe, eu sou capaz de distorcer o que existe, eu não vejo o que existe sobre a maneira mais apropriada, o que quer que isso signifique. O ponto aqui é entre dois tipos de objetividade diferentes. Uma, a objetividade das ciências naturais, e outra, a objetividade das ciências humanas. Uma objetividade, ela já está dada como ponto de partida. Por quê? Porque tudo que as ciências naturais existem é diferente daqueles que fazem as pesquisas. Uma ameba não é um homem ou uma mulher, né? Eu vou usar mulher, que é mais adequada aos momentos atuais. Não é uma mulher. Também a gravitação também não é uma mulher. Não é um ser humano. É alguma coisa diferente. A gravitação não pensa. Ela não tem moral, ela não tem sonhos, desejos, ela não tem rituais, ela não tem família, ela não tem relação de parentesco com ninguém. A gravitação, ela existe. Eu posso não gostar dela, mas isso não a impede de exercer a sua inexorável força sobre mim. Eu gostaria muito de flutuar. Eu tenho esse flutuar, mas eu não consigo. A gravidade não me deixa. Uhum. Então, aí os indígenas dizem que voam, etc, né? Ah, não, porque tinha um fulano que voava. Aí você, não, calma. Não, calma aí. isso você... Não, peraí. Isso, não. O que acontece, que pode acontecer é que às vezes eles entram em transes xamânicos e isso os leva para outros lugares. Tudo bem, mas nos mitos talvez voassem. Porque... Não, Então, assim, calma, né? Mas é interessante esse ponto, tá? Imagina que... imagina... Não, não. Supondo que o sistema de padronização da política e economia da ONU funcionasse, que não houvesse guerra e miséria, né? Mas a gente sabe que existe. Aí, aquelas outras sociedades desorganizadas, a gente sempre fica pensando, por que eles não atingiram o nosso progresso? Por que eles não têm plástico? Por que eles não têm vacinas? Por que eles não têm armas, né? E aí, quando você vai para essas localidades na África, tal, eles falam assim, esse rio, que eu vou sempre, é muito mais perto do que aquela montanha aqui, logo aqui do lado, que é perigosa, né? Igual o filme do Rei Leão, a Terra das Hienas, né? A gente não vai lá, logo é longe. A gente vai... Então, assim, para uma cabeça ocidental, não cabe um padrão de realidade que não considere as distâncias objetivas, assim como pode ser objetivo, né? Um sistema econômico, entendeu? Uma olha, língua, e Daniel, aí são todas muitas essas coisas coisas. diferentes. São muitas coisas diferentes. Não dá para colocar tudo no mesmo saco, primeiro ponto. Segundo, quando ele diz assim que aquele rio é mais... Precisa dado etnográfico. Você está dando um exemplo tirado, não sei se é de um dado tirado da sua cabeça ou da cabeça de uma outra pessoa. Se for tirado da cabeça de outra pessoa, então é alguma coisa que não... É um argumento inválido, porque ele não tá ancorado na observação direta dessa realidade. Se estiver ancorado nessa observação direta da realidade, e alguém diz isso, eu provavelmente, muito certamente, ele não entendeu o que a pessoa queria dizer. Proximidade pode significar muitas coisas. Quando você fala em proximidade, você imediatamente associa a proximidade ao espaço. Mas isso é você, Daniel. Não significa que ele esteja dizendo, ele pode estar querendo... Ele provavelmente falou isso numa outra língua. E por proximidade, ele pode estar querendo entender... isso aqui eu uso, isso aqui eu não... Pode ser distância em relação à prática cotidiana, por exemplo.
Isso aqui eu não uso, eu não vou lá porque é perigoso, mas isso aqui eu vou sempre. Então, o rio é muito mais perto de mim do que a montanha. Então, assim, esse é o problema das ciências, das ciências humanas em geral, algumas das quais ignoram simplesmente o problema ou colocam como derivado secundário, e a antropologia, para a qual esse problema aparece com todas as suas letras e toda a sua magnitude no primeiro instante. Por quê? Quando a gente vai estudar uma outra sociedade, a gente não vai estudar. Hoje já é diferente, mas originalmente a gente não ia estudar essa sociedade a partir do que ela escrevia, do dicionário que ela propunha, da história escrita, das estatísticas que o Bureau eles criavam. Por quê? Porque elas não tinham nem Estado, nem escrita. E a história era uma história oral, quer dizer, completamente diferente da história que a gente está acostumado a pensar. Quando a gente pensa em história ocidental, o que a gente está pensando? A gente está pensando naquilo que a história nos deixou. Documentos, história material, objetos produzidos, arquitetura, construções, etc. Pessoas enterradas, cemitérios. E o que outros momentos diziam daquilo. Então, por exemplo, você tem certamente uma produção em desculpa, em latim, sobre outras sociedades que os romanos conquistaram. Pode ser por meio, por exemplo, de editos, pode ser por meio de leis, pode ser por meio de relatos, etc. Fez sentido? Fez. E aí, quanto a pequenas tribos, né, e coisas assim, eu acho que deve ter um certo sentido, assim, um certo parâmetro para você adicionar ou não adicionar o modo de vida deles a esse contexto global, sabe, que a gente está querendo chamar de Eu sei, ciência, mas tecnologia. acontece que tem outro problema aí, que esse contexto global, ele é um contexto de dominação, no qual você tem um Ocidente que conquistou o resto do mundo pelas armas, é isso, né? Tinham pólvora, tinham uma tinha uma maneira de fazer guerra que era uma maneira de conquista. Por exemplo, guerra sempre existiu nas sociedades da América do Sul, sempre. Agora, não era uma guerra de conquista. Ou pelo menos não foi a que chegou até nós. Você, no Brasil, particularmente, na América do Sul, para cada Cordilheira dos Andes, o que você tinha o quê? Eram guerras entre sociedades tribais pequenas, cujo objetivo era justamente manter a independência delas, não de conquista. Você não fazia guerra com o outro para conquistá-lo, para submetê-lo à sua vontade. Você fazia guerra com o outro por várias coisas, para reproduzir sua própria sociedade. Caso dos Tupinambás, por exemplo. Você fazia guerra para justamente ter um lugar na sua própria sociedade. Eram sociedades para guerra. Fazer guerra porque era aquilo que você devia fazer. Guerra tinha muitas. Guerra era muito importante. Mas não era simplesmente para ir lá e conquistar. Então, às vezes, você fazia uma coisa e tal, matava um, voltava, acabou. Você não precisava fazer mais do que isso. Vai lá, capturava um, como era o caso do Tupinambás. Aí essa pessoa vivia durante algum tempo com ele, chegava a ter filhos com uma das moças do coisa. Em um determinado momento, no momento de um ritual de passagem, ele era morto. E ele era morto e você tinha uma prática de canibalismo ali. Que acontece de maneiras diferentes também. Enfim, mas a gente foi longe.
o ponto todo é o seguinte: quando a gente fala de ONU e mecanismos multilaterais internacionais, esses mecanismos são dominados, primeiro, por um certo tipo de prática das relações internacionais que é, na sua origem europeia, que tem a ver com a Liga das Nações e o padrão ouro, e coisa que é bem antiga, bem lá de 1100 alguma coisa, começam no feudalismo, na Alta Idade Média, depois com o absolutismo, né, com os reis e o absolutismo, e tem a ver com alianças e guerras, etc. E pela Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, a ONU hoje representa os que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, e essas outras tribos, a maioria delas foram conquistadas pelos Estados nacionais, às vezes de maneira muito violenta. Outras delas foram colocadas em Estados nacionais. Quer ver? Exemplo, o Iraque. O que os ingleses fizeram? Foram os ingleses, né, do Iraque. Já não me lembro mais. Mas o que os poderes europeus faziam? Eles colocavam tribos que estavam num estado de guerra, que era parecido com o estado, talvez semelhante ao estado de guerra que as sociedades sul-americanas estavam, cujo objetivo era manter a independência, que se espelhavam em relações, em maneiras, como se representavam como minorias religiosas diferentes. Então, xiitas, sunitas e você fazia o quê? Você punha tudo ele num país só. Para quê? Para que eles continuassem em conflito e eles não se unissem contra o dominador. Então, assim, é difícil usar esse exemplo. Fez sentido para você? Fez, mas é só que interessante. Eu percebi que a gente está mudando completamente o assunto do texto, porque estamos comparando uma sociedade com outra. Ele diz que cada sociedade tem que ser, né? Cada ponto tem que ser apenas isso sob sua própria lógica, entendeu? Com uma autorreflexão, né? Apenas para si mesmo. E aí você acha que é justo a gente hoje, na ciência, comparar uma tribo com outra, nosso lado ocidental com o lado deles oriental? Eu acho que sim, mas o ponto todo é o seguinte: você precisa criar fatos comparáveis, numa e outra. E aí vem uma enorme discussão no que isso significa. Eu acho que o ponto está em não comparar as tribos entre si, mas comparar as relações que existem, né? As estruturas que estão presentes, como se dá a dominação. Então, por exemplo, há comparabilidade porque a gente tem elementos que podem ser utilizados, né? Não a tribo em si. Então, eu acho que nesse sentido que a gente pode usar. Agora, veja só, voltando ao texto do Gadamer, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: para estudar, o Dilthey falhou na hora que ele quis propor uma metodologia própria das ciências humanas, né? Geisteswissenschaft. Né? Ele falhou. E a falha é interna, olha só que interessante, isso que é interna ao pensamento dele. E ele vai procurar dentro do pensamento aonde o Dilthey teria tropeçado. E é justamente nisso, a ideia de que, embora ele tenha falando, ó, é uma filosofia da vida, então eu tenho que falar sobre a vida. E o Dilthey, inclusive, tem uma expressão que é maravilhosa, às vezes assim: você só pode falar da história como um ser histórico. Onde ele falha? Na hora que ele vai também se apropriar da ideia de objetividade que está dentro do Descartes.
para tentar fugir do relativismo. E eu já vou dizer o que o Dilthey vai fazer. Ele vai dizer o seguinte, olha, a gente tem que separar as duas coisas. O fato de que o sujeito, que você só pode perceber a história a partir da própria história, antecede, ou seja, a sua característica como um ser histórico antecede o método. Ela é anterior ao método, é uma condição da vida, é uma condição da existência. Então, o que você pode fazer? Antes de pensar qual é o método apropriado das ciências humanas, você tem que pensar qual é a estrutura ontológica de pertencer à história. Tem aquele Pessoal. negócio. Ok. Pode falar primeiro? Ou eu falo? Então, vamos lá, Dani. Você lembra daquele negócio, Sistema Mundo, também fala sobre história, você lembra? Qual que é o autor? Pela referência, não. Tá bom, então eu vou procurar aqui, eu já te falo, tá bom? Tá bom. Rodrigo. Não, era exatamente isso, né? Porque, por exemplo, ele vai fazer as críticas, né, ao Dilthey, e aí eu lembrei disso na hora que você estava falando, né? Que, tipo, foi realmente genial. Inclusive, ele fala depois, né, que, por exemplo, ele não se debruça muito sobre isso, porque essa saída que ele encontra é, assim, não... Acho que não cabe nem discussão, né? É literalmente, tipo assim, o método se vem depois, né? Tudo uma questão de, que ele fala, de decifrar os significados, né? Então, tipo, o método é posterior a isso. E aí ele mata de vez a ideia dessa dualidade do método, tanto das ciências naturais quanto das ciências do espírito, né? E aí você pode levar isso a uma consequência maior. Você fala o seguinte, olha, primeiro, o método das ciências humanas ele tem que ser apropriado ao seu objeto. Então, que é um objeto histórico, ou seja, é um objeto histórico, e aí no histórico do Dilthey cabe o presente também, né? Não cabe só o passado. Cabe aquela tribo que está lá no interior da Amazônia. E, ao mesmo tempo, então você tem que levar em consideração vamos dizer assim, a estrutura ontológica a possibilidade de você compreender o outro. Não é as ciências humanas elas não se baseiam na explicação. O que é explicação? Você tem uma teoria e a partir da teoria você estabelece relações de causa e efeito. As ciências humanas elas estabelecem um outro processo, que é o processo de compreensão. Então, Dilthey. E a compreensão, então, você tem que perguntar qual é a estrutura da compreensão de um ser histórico em relação a outro ser histórico. Ou seja, qual é a estrutura da compreensão de um ser histórico que está tentando compreender um outro ser histórico? E o método, qualquer que seja ele é derivado disso. Ele é um passo posterior. E aí você pode pensar que existem vários tipos de objetos diferentes nas ciências sociais, ou ciências humanas, de um modo geral. E que talvez o mesmo método não seja aplicável a todos esses objetos, embora em todos eles uma dimensão de compreensão esteja que estar presente. Vou dar um exemplo, economia. Parece, pelo menos como a gente entende economia hoje, parece que não existe nada mais distante da economia do que a ideia de compreensão. Eles estão pensando em estabelecer relações de causa e efeito, embora sejam difíceis. Eles estão pensando em estabelecer leis universais. E algumas delas são bem interessantes no sentido de aplicáveis à realidade social. Eles têm uma discussão, por exemplo, sobre... eles têm uma enorme matematização, né? E hoje você tem... É muito sofisticado o que eles fazem. E tem... tem enfim, tem tem efeitos muito concretos. Mas vamos pegar.
Vamos pegar uma coisa qualquer, tá bom? Eu estou querendo fazer uma coisa sobre preferências de compra, ok? Um shopping center. O que não está dito, mas que está presente, é que eu preciso compreender o que significa comprar alguma coisa. Eu preciso compreender o que significa viver e ir a um shopping center e estar lá presente. Ou seja, é quase como se, apesar de invisibilizar essa parte, a economia ainda tá pressupondo uma existência comum que eu consigo entender o mercado, porque eu também participo do mercado. Ou seja, eu compartilho uma experiência que me permite compreender o outro. Faz sentido? Tá bom. Vamos fazer uma rodada. Axel. Aliás, Axel, eu quero dizer uma coisa para você, que essa fotografia que você colocou aqui está muito bonita. Não está aparecendo de revista? Obrigada, professor. Obrigada. Fale lá, diga. O que você está achando? Fez sentido o que a gente está discutindo? Sim, está fazendo sentido, sim, professor. Porque, assim, quando eu li esse texto, lembra que eu falei que eu tenho um azar de ser casado com professor de filosofia? Ou sorte, não sei. Eu O acho meu, que seria maior ou sorte. sorte. E esse azar e sorte também é porque ele também é formado em teologia. Então, assim, Você conhece o Dilthey? Ou você conhece o conheço, Samarra? conheço o Schleiermacher, conheço o Dilthey, enfim, né? Já, ele mesmo ficou no meu pé, esse daí é pastor fulano, esse daí é pastor luterano, esse daí é aquele de sei lá quem. Aí eu fiquei tipo, legal, muito legal. Mas assim, eu li o texto e eu tive um pouco de, como eu te falei, né, dificuldade porque ele é muito profundo, né, muito rebuscado, tem muita coisa, né, muito detalhe. E só não sei. É que eu tô aqui na escola do meu filho, por isso que eu tô meio zoada. Enfim. Você tá, de manhã você está sempre fazendo coisas, né? Nossa, professor, esse ano vai ser corridão, né? Porque é meu último ano aqui no Brasil, então eu estou fazendo muitas coisas para organizar, e eu estou estudando, e eu estou organizando trabalhando e estudando ao mesmo tempo, então está bem corrido. Mas, enfim, em relação ao texto, né? Na página 30, eu até comecei a rir ontem, porque tem uma parte que ele fala sobre, assim, ele coloca lá a questão do Dilthey, né? Que é a questão da objetividade em relação à relatividade, aí fala assim, eis a resposta de Dilthey para a sua questão. Está na página 30. Vê se você acha aí. Vamos ver aqui, ó. É o último parágrafo, eu acho. Eis a resposta de Dilthey. Por mais impenetrável que seja o seu fundamento, a vida histórica não é desprovida do poder de conhecer historicamente a sua possibilidade de ter um comportamento histórico. Não, quando eu li isso, eu fiquei assim, o histórico do histórico da historicidade histórica do histórico histórico. Eu meia-noite, assim, bolada. Mas você entende? Você entende o que ele está falando ali? Depois de ler umas 5 vezes, eu entendi. O que você entendeu? Vamos lá. E eu acho melhor não falar, não, professor. Porque eu tenho medo de falar. Não, tá bom. Vou te ajudar, então. Explica essa parte, eu preciso entender. Porque a gente pertence à história. Mas a gente tem consciência de que a gente pertence à história e que nós fazemos parte dela. Uhum. Então, ou seja, a história permite consciência dela mesma. Ele fala muito sobre isso, né? De ter consciência de si mesma, desse autoconhecimento da história, né? É que é diferente. Por exemplo, a gravidade. A gravidade tem consciência dela mesma? Isso é irrelevante para nós, né? A pergunta nem se coloca, é um sem sentido. Nem faz muito sentido, né? Exatamente. Ou seja, é porque nós somos seres históricos, mas nós temos consciência da história. Isso significa, é aí que está o ponto que me permite pensar um método apropriado para as ciências históricas, baseado na minha consciência da própria história.
Aham. E em relação ao que acho que a Daniele falou sobre a questão da aldeia indígena, eu fiquei pensando aqui, né? Eu estava aqui comentando com meu marido, que ela falou assim, os mais velhos estão morrendo, então a tradição está indo embora, né? Mas só que assim, a tradição, ela não é uma coisa estática, né? A tradição também muda, continua sendo tradicional, mas ela sofre suas alterações ali com o tempo, por conta É isso. das gerações, né? A tradição é o que o Gadamer tem uma frase maravilhosa que está no outro, que está no Verdade Mestra, fala assim: a tradição é o que resiste à ruína do tempo. É isso. E ela não é a mesma coisa para sempre, né? Tipo, não tem Não. nem como. Senão ela não seria a tradição. A tradição, ela vai se modificando, ela vai se aplicando. E a tradição, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um exemplo de clássico, né, que é o paradigma da tradição. O que é pega lá um texto, uma sinfonia de Beethoven, ok? Uhum. Pega lá a nona. Eu gosto muito da nona. Todo mundo gosta da Boa. nona, né? Então é uma coisa meio... É. A nona, certamente a nona que Beethoven, que se regia na época de Beethoven, era muito diferente da nona que se rege hoje. Começar que os Sim, próprios equipamentos eram diferentes, né? Os próprios instrumentos, né? instrumentos eram diferentes. Depois, você tem uma tradição de discussão racional, não apenas da música, mas também das obras desses grandes autores, como Beethoven. Uhum. Então, um cara como esse, como, por exemplo, Furtwängler, que eu adoro a interpretação do Furtwängler de Beethoven, a nona, eu gosto daquela do Bayerisches Theater, que foi que ele fez no final da vida. Mas elas são todas muito interessantes. Ele tem uma maneira de interpretar Beethoven que é assim, ele vai mudar o tempo da música. Em alguns momentos ele vai encomendar, em alguns momentos ele vai encurtar. E qual é a ideia dele? Para pensar como uma poesia, pensar a coisa como uma poesia. E aí você, ao fazer isso, você enfatiza certos aspectos, torna eles mais evidentes. Bom, É meio que inevitável, né? As pessoas, quando elas vão fazer uma certa releitura de uma obra, sendo é isso. musical, sendo artística, a gente sempre traz elementos do nosso tempo, né? Um elemento moderno, um Exatamente. elemento contemporâneo, enfim. E Então, o que aí é vai... Beethoven? Beethoven não é só a nona que está lá atrás, mas é a nona e todas as interpretações que vieram depois. Todas as vezes, tudo isso Sim. compõe o clássico. Não é aquele sujeito que A, foi lá a, a atrás. base, a base segue sendo a mesma, né? Mas aí algumas características vão sendo adicionadas com o tempo, né? Então, olha só, falando assim, aqui a Daniela perguntou se a história humana é infinitamente progressiva. Não, não necessariamente progressiva no sentido que vai numa melhor direção, numa pior direção. Hoje, se a gente olha para o passado, a gente acha que a gente está melhor. Mas porque nós somos ensinados que a sociedade que a gente vive é boa, que as coisas são legais, enfim, ter um computador é bom, falar no Zoom é legal e tal. Então, claro que quando não tinha, era muito pior. Mas isso Em não é bem alguns verdade, aspectos né? sim, outros não, né? Tecnologicamente, a gente tem mais tecnologia, tudo bem, mas também as exigências são diferentes, né? Mas, enfim, Sim. para... Professor, Fale. só antes de mudar de assunto sobre isso da história ser progressiva, assim, eu já vi uma professora falando uma vez uma coisa que eu achei bem interessante. Que, na verdade, porque esse debate ele existe muito, né? De como é que se enxerga a história assim. Dela falando que a história, na verdade, ela parece muito mais um espiral, que você vai e volta em diversos pontos de crise, de melhora, e é difícil de dizer o que está melhor e o que pior, por isso é espiral, né? Assim. E a história, dependendo de como você olha, né? Mas se você olhar, por exemplo, a partir do sentido das coisas, você vai ver, a história é ruptura. É ruptura, é incompreensão, é diferença, o que faz sentido hoje não fazia antes, mas ao mesmo tempo é continuidade. Alguma coisa continua como diferente. A gente pega o passado e aplica no presente de uma maneira absolutamente diferente, não é a mesma coisa que o passado, mas isso nos dá um sentido de que as coisas, né, que você tem alguma coisa que permanece, que mantém-se. Você tem uma voz da tradição, né? Coisa assim.
É interessante que o próprio Gadamer vai dizer isso, o que a tradição é o que faz sentido aplicar no presente. Bom, você quer falar alguma coisa, Verônica? Não, só queria complementar o debate, porque assim, eu acho que essa ideia de progresso, ela é muito exterior também, né? Porque se a gente trazer para a gente vai colocar várias sociedades em vários progressos. Eu acho, não sei, acho isso um pouco errado. Porque é como se a gente estivesse tentando alcançar algo, e na verdade não, né? A gente está simplesmente vivendo conforme o que a gente conhece. Eu acho que você tem toda a razão. Inclusive, os evolucionistas usavam essa ideia de progresso, né? Muito forte, evolução, na verdade. Que é alguma coisa semelhante com a nossa ideia de progresso. Porque, inclusive, um dos critérios que eles usavam para saber em qual momento a evolução das sociedades, uma sociedade particular estava, era o seu desenvolvimento tecnológico. Tem fogo, não tem fogo, tem agricultura, não tem agricultura, tem instrumentos de ferro, não tem instrumentos de ferro, aí vai, né? Por aí afora. Mas o que eu gostaria de deixar, assim, muito claro do texto de hoje, que eu acho são essas duas coisas. Se existe uma objetividade na nossa ciência, eu acredito que ela exista, ela é diferente da objetividade das ciências naturais. Então, não dá para você opor, no seu caso, umas são objetivas, outras subjetivas. Não, são coisas diferentes. E elas são incomensuráveis. Você não pode julgar uma pelo olhar da outra. Ok? Tá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, aí é uma questão do Gadamer, que é que, para a gente pensar a metodologia das ciências humanas, em geral, e em particular do que nos interessa, a metodologia aplicada à antropologia, a gente tem que partir do fato que é anterior ao método, que é que nós somos seres de cultura olhando para outros seres de cultura. Ou seja, nos termos Gadamer, seres de história olhando para outros seres de história. E alguma coisa muito semelhante. Para a gente tentar compreender um outro, eu acho que ele tem razão, que a compreensão está no centro desse empreendimento, a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar antes a estrutura da própria compreensão. O que significa existir em sociedade? Ok? E, por fim, a terceira coisa que estava presente no outro é que o método, qualquer que seja ele tem que ser determinado pelo objeto. Ou seja, por aquilo que você está estudando, não pela sua vontade. Tudo bem? Tá bom. Daniela, a Daniela botou aqui um monte de coisa, Daniela. Vamos lá. Eu não vou ler as coisas que você colocou aqui. Você lê, por favor. Tá. É o seguinte, eu lembrei do Immanuel Wallerstein. Eu procurei agora aqui para saber se ele foi realmente influenciado por esse Dill que ninguém conhece. O E Dilthey? ou Gadamer. Ele é muito famoso. Não, eu acho que ele não foi influenciado por Wallerstein, né? Que é o que vai falar de choque de civilizações, né? Ah, não. Esse é outro. O Wallerstein vai falar do sistema mundial. Ok, não. Localizei. Isso. Aí assim, não tá dizendo que o Wallerstein que o Dill... Tá aí? Que ele tá aí, que o Dill, né? Foi uma referência para o Wallerstein, mas assim, tipo, a analogia é muito clara, né? Assim, parece que sim, entendeu? Parece que o Wallerstein poderia ter bebido do cara. Dizendo o seguinte, que cada localidade, cada momento político, filosófico, social e histórico, entendeu? Deve ser analisado historicamente, né? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que ele deu uma avançada na teoria. Agora, sim, ele não entra em questões epistemológicas, entendeu?
de pensar na teoria da ciência que ele está fazendo. Talvez porque outros já caminharam antes dele, né? Então, ele só propõe isso. Eu ouvi aqui que ele é um autor pós-marxista, né? Significa que ele está querendo dar voz para aqueles que não são ouvidos pelo sistema global triunfante, né? Hegemônico. E aí, aqui, deixa eu ver. Vou ler aqui, né? Os seguintes testamentos são o que incomoda o autor, e ele propôs coisas diferentes desses testamentos, né? Do antigo paradigma da ciência do século XIX, separada por disciplinas. Ou seja, ele acha que o que vai unir todas as disciplinas é a história, entendeu? Quem acha? A O sociologia, Dilthey? o Wallenstein. Tipo, uma análise sociológica e histórica, isso. Sociológica porque vai analisar a historicidade da história, como a moça que estava falando, né, a Axa. Então, conhecimentos separados, isso está errado. Pouca relação histórica-analítica, tem que ter muita relação histórica-analítica. Visão não sistêmica global, né? Mas aí tem uma outra coisa, porque é assim, você pode fazer isso, vários, vamos dizer assim, saberes dentro das ciências humanas procuram fazer isso. Você tentar relacionar o pequeno com o macro e ver o pequeno como decorrente ou dependente desse macro e vice-versa. Isso. Agora, para nós, como antropólogos, o que interessa às vezes é o caminho contrário. A particularidade, né, da coisa, como surgiu. Exatamente. O que é diferente? Ou seja, não é o fato de que uma determinada comunidade está inserida no sistema econômico global. É claro que ela está, de maneiras diferentes. Mas quais são as noções de economia que estão presentes naquela sociedade? Como que elas se apropriam dessa ideia de mercado e a utilizam? Como isso se opõe, por exemplo, às relações de parentesco internas a essa comunidade? E por aí afora. Qual é a noção que elas têm de terra? Elas pensam a terra como uma propriedade? Enfim, aí você pode caminhar por várias coisas. O que nos interessa é mais a particularidade. E dentro da particularidade, a gente vai discutir esse sistema global. Olha só, um ponto interessante dele é que na análise histórica, ele vai permitir que as mudanças sejam feitas sem que isso tenha necessariamente que seguir uma linha de progresso, entendeu? Isso foi melhor ou foi pior? Porque na história há ciclos, igual o Caio estava falando, né? Há momentos de involução. Mas aí vem de novo, mas aí já é uma teoria sobre esses ciclos, mas não necessariamente a gente precisa concordar o que ela tem. Isso é reconhecer, por exemplo, sabe assim, quando uma coisa ruim acontece para que uma coisa boa venha? Isso daí eu tô derivando, tá? Nem lembro se ele escreveu direito isso. Mas assim, por que você vai taxar um evento como negativo, né? Isso aqui são minhas palavras, tá? Se voltar no texto, eu acho que ele não quis dizer exatamente isso. Mas o ponto da responsabilidade ele colocou. Oi. Eu li o Wallerstein em outras disciplinas, e aí, tipo, foi interessante na minha leitura, porque, por exemplo, eu peguei com o único professor marxista do departamento de economia. E aí, tipo, ele é um autor que trata sobre a história da economia, né? Então, por exemplo, tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Mas eu queria saber em qual disciplina que você leu, porque é uma leitura muito interessante, né? Como o professor falou, a gente está tratando no caso, né? Ele trata sobre a questão das micro e macro leituras que se pode ter, né? Desses sistemas e a relação delas, né? Mas eu fiquei só curioso para saber em qual disciplina você pegou, porque ele de fato é um ator que, pelo menos do que eu vi, se ele é citado a depender da disciplina, é meio que como só para um boi de piranha, por assim dizer, mas que é um ator sensacional, né? Pelo menos assim, eu gostei muito. Sim, foi Introdução aos Métodos das Ciências Sociais com o Daniel Bin. E aí ele não se atentou muito assim a, nossa, como é revolucionário, porque ele estava apresentando uma série de autores, né? Mas eu achei muito bom essa coisa da história em si, né? Contar a sua história e tal. E não ser vista assim, em termos progressivos, eu achei muito interessante. E aí, você já fez essa disciplina, né? Porque, por exemplo, eu conheço o professor Ben, né? E eu lembro que a gente estava fazendo uma discussão sobre isso, e aí é uma sequência de textos muito interessante. Depois, provavelmente, acho que você leu o Milton Santos, que ele vai falar da relação, né, do sistema internacional em relação com o Estado e com as micro-relações.
Que é, tipo, aí eu acho que vai um gancho muito mais interessante para o que a gente está falando agora, que é um conteúdo, uma natureza bem mais relacional, né, das coisas. Por mais que seja numa instância formal, por assim dizer, né? Eu não tinha visto isso também, porque o Milton Santos foi, na verdade, antes. Eu compreendi pouco, sabe? Eu achei que o Milton Santos, ele fez muita firula para falar coisas muito básicas da geopolítica que a gente aprende hoje na escola. Talvez, na época dele, ele tivesse fazendo um esforço para mostrar que ele é competente bastante para provar uma teoria marxista, entendeu? Para o mundo, uma teoria crítica. Mas hoje, pra gente, qualquer criança de quarta série já sabe das coisas que ele tá falando. Entendeu? Parece uma linguagem muito difícil. Então, eu não gostei do Milton Santos, né? Pois é, mas olha só, eles não sabiam antes do Milton Santos. Isso é uma coisa engraçada, porque muitas dessas coisas que a gente está falando, esses autores eles têm umas ideias, elas são incorporadas no nosso vocabulário e passam a fazer parte, vamos dizer assim, do nosso senso comum teórico. De fato que a gente acaba não discutindo mais. Então, por exemplo, as coisas que o Dilthey, o Schleiermacher, o Gadamer está falando, algumas delas já se reproduzem às vezes em lugares que os caras nem leram diretamente o Gadamer, mas incorporaram. Por quê? Porque outras pessoas incorporaram, outros professores têm outros textos, assim sucessivamente. Então, por exemplo, algo que está presente na antropologia há muito tempo, que você não necessariamente precisa derivar do Gadamer, é o seguinte: todo mundo que fala de uma sociedade fala de um ponto de vista. Você sempre fala de algum lugar. E você tem que conhecer o lugar qual você fala para poder perceber os limites que que o seu lugar de fala impõe ao que você diz. Faz sentido? Sim, né, professor? O professor sempre tem razão. Muito obrigado, Nelly. Você foi muito gentil, muito mais do que eu mereço. Eu não tenho razão sempre, não. Mas nem sei se eu tenho razão em algum momento. O que a gente está fazendo é discutindo. Você não precisa concordar comigo. Mas você precisa sofisticar o seu argumento. Isso que é legal. Bem, gente, vamos fazer então uma última rodada Vocês querem conversar mais alguma coisa? Eu acho que a gente conseguiu falar do texto hoje. O que vocês acham? E retirar do texto aquilo que é importante para nós, né? Vamos fazer últimos comentários. Verônica. Eu estou tranquila, professor. Tá bom. Axa. Professor, eu também já estou satisfeita. Eu acho que os pontos que eu coloquei foi o que eu consegui captar melhor do texto. Fez sentido o que eu falei? Fez muito sentido. Que Você, bom. Rodrigo. Professor, eu gostei muito. Eu te falei, o texto tinha muita informação, né? E acho que a gente discutiu bastante sobre vários pontos do texto. E que, no geral, a gente debateu bem a crítica, né? Que o Gadamer faz ao Dilthey e o esforço dele, tá? Então, eu tô satisfeito com a aula. Tá bom. Daniele, você, Daniele. Eu acho que, assim, a pretensão do Dilthey nas palavras do Gadamer, né? Talvez até seja a pretensão do próprio Gadamer, seria, assim, de, tipo, tornar a história bonita porque você rompeu os laços com a ciência natural, sabe? Como se, nossa, a partir de agora, a experiência vai ser dada por ela mesma e não sei o quê. E daí, sabe? Não fica mais bonito. Ele colocou tanta esperança nisso como se isso fosse o fim da linha, e eu acho que perde muito o traço da ciência. Agora, enfim, se você olhar a experiência por ela mesma, você vai saber que lá na Idade Média era cheio de pulgas, né? O nosso aqui é cheio de poluição, etc. Então, eu não acho sabe, eu não vejo tanta esperança assim quanto o Gadamer via, né? Na questão, sabe? Em separar as ciências humanas das ciências naturais. Foi uma tentativa dele, né? Ele está propondo isso. Ele tá propondo que o Dilthey vá mais a fundo nisso, né? Vá de cabeça. Uhum. Ou seja, você acha que
as ciências naturais não são tão distantes assim das ciências sociais, que a gente deveria, de alguma maneira, incorporar métodos das ciências naturais. Eu não te contei, eu acho que isso é um caminho sem solução. Eu acho que as ciências humanas não deveriam existir. Ok. Legal. É uma opinião bem polêmica e bem interessante, mas você precisa desenvolver melhor. É polêmica mesmo, agora que eu até regalei o olho. Eu não vou fazer isso desde trabalho de final de curso, senão o professor, né, já ganhou 0, né? Não necessariamente, depende de como você argumenta. Mas, assim, eu acho que eu divido em parte de você. Eu acho que as ciências humanas, elas são, vamos dizer assim, elas têm que ser diferentes das ciências exatas. Se você usar o mesmo método, o mesmo método, então você vai chegar à conclusão que você acabou de ter aí. Mas, enfim, a gente vai continuar discutindo isso durante o semestre todo, não se preocupe não. Guarda aí os seus argumentos, afie suas facas. E você, Caio? Eu gostei bastante, professor, do texto, gostei bastante, mandou um joinha. Gostei bastante do debate, assim. Acho que esse debate que a Daniele traz é um debate muito interessante também, na verdade, assim, né? Fiquei rindo aqui por causa da forma só que ela falou, assim, né? Mas eu acho que é um debate muito, muito interessante, que permeia o debate de método, né? Que a gente tem desde o começo das ciências humanas mesmo, né? Que é de buscar uma legitimidade nas ciências exatas, não se encontrar aí como se encontrar enquanto ciência aí, mas não se encontrar da forma de achar as melhores respostas, né, para as ciências humanas aí, tudo. Acho que faz parte de toda a história das ciências humanas esse debate mesmo que ela traz. Então, acho que é muito interessante também, mas do texto de hoje, assim, é aquilo que eu falei do começo também, né? É uma área que eu tenho bastante, que eu gosto bastante, assim, né, de pensar sobre, assim, que é pelo aspecto histórico, assim, eu acho que o debate que a gente teve aqui hoje, os aspectos que você trouxe do texto também, da crítica, isso acho que é muito interessante, muito legal. Tá bom, então olha só. Deixa eu... Pumba.